com alegria desejo para você um belo dia andando na companhia do nosso Salvador que nos quer bem. Vai tudo bem. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia 11 de outubro. Se você estiver vendo esse vídeo na estreia, na sua casa deve ser por volta de 9h30 da manhã, que é o nosso horário, que nós sempre estamos aqui, não é? E amanhã é dia de todos nós que somos crianças. E eu também sou uma criança, você é sempre uma criança, tá bom? Porque tem uma música que eu gosto muito que diz assim, olha só. Se você é jovem ainda, amanhã velho será. A menos que o coração sustente a juventude que nunca morrerá. Existem jovens de 80 e tantos anos e também velhos de apenas 6. Porque velhice não significa nada e a juventude volta sempre outra vez. Ou seja, até mesmo quando eu tiver 80 e tantos anos, eu vou querer sempre ter um coração de jovem, tá bom? E isso não é pecado, não. A juventude é muito boa. Quando a gente tem uma mente jovem, é muito boa para algumas coisas. E é claro que a mente de uma pessoa mais velha tem muito mais experiência. Lógico mesmo. Por isso nós devemos sempre respeitar os mais velhos. Mas o próprio Jesus disse que para receber o reino dos céus é preciso ser como uma criança que busca a Cristo com sinceridade. Sabendo disso, nós vamos agora orar com uma criança que busca a Cristo com sinceridade. Vamos orar com o Ezequiel? Pai do céu, obrigado pelos amiguinhos, pelos pastores, pelos professores, pela igreja, pelo cultinho, em nome de Jesus. Amém. Criançada, nós já oramos com o Ezequiel e olha só, agora a gente vai cantar com a tia Rebeca, o tio Tiago e o Benjamin. Vamos louvar a Deus? A Bíblia diz lá no Salmo 150 que todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Louvai a Deus! Bom dia, crianças! Hoje é domingo, dia de louvar o nome do nosso Senhor. Então vamos louvar? Bem bonito? Vamos lá? Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Muito bem. A palavra de Deus nos diz que vamos andar em ruas de ouro. E tem uma música que a gente canta lá na escola dominical que fala sobre isso. Vamos cantar agora? Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão ao vazio tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. De novo, meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou.
Ok, criançada, daqui a pouquinho tem mais louvor, tá bom? Olha só, eu e você já aprendemos juntos sobre os profetas maiores, sim? A partir de hoje, a gente vai aprender sobre os profetas menores e quem vai trazer uma lição pra gente hoje, um pouquinho mais da palavra de Deus, é a tia Kênia. E logo depois, o Benjamin, o tio Tiago e a tia Rebeca vão voltar para cantar com a gente, tá bom? Para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi, a tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus, feliz, né? Porque Deus nos deu mais essa oportunidade nessa manhã, né? Que é aprender mais sobre a sua palavra. E hoje nós vamos estudar sobre o livro de Ageu, né? Que fala sobre o profeta Ageu, que é um dos profetas menores da nossa Bíblia, tá? O livro de Ageu é pequenininho, tem apenas 2 capítulos, mas tem lições preciosas para as nossas vidas. Bom, crianças, vocês lembram que o povo de Deus tinha sido levado para o cativeiro da Babilônia? Lembram? Pois é, né? O rei Nabucodonosor entrou em Jerusalém, destruiu os muros, destruiu o templo, destruiu tudo e levou o povo de Deus para o cativeiro na Babilônia. E lá o povo de Deus ficou durante 70 anos no cativeiro, até que Deus moveu, né, passados 70 anos, Deus moveu o coração de um outro rei que estava lá, o rei Ciro, e ele permitiu que o povo de Deus voltasse para sua terra natal, né, para sua nação de origem. O povo voltou e o povo precisava reconstruir tudo que tinha sido destruído, né, inclusive o templo, né, a igreja, a casa de Deus. Só que o povo estava desanimado, sem muita vontade de reconstruir esse templo. Eles colocavam desculpas, né? Tentando justificar, né? Tentando tirar o corpo fora da reconstrução do templo. Sabe o que eles estavam fazendo, crianças? Eles estavam ocupados, eles davam a desculpa de que não estou sem tempo. Eles estavam ocupados com as suas casas, com os seus projetos, né? E não tinha tempo para as coisas de Deus, né, para reconstruir o templo de Deus. E Deus não estava nada satisfeito com essa decisão do povo, né? Porque o povo tinha sido levado para o cativeiro por causa da desobediência, né? Porque estavam distante de Deus. Eles voltaram do cativeiro e continuavam desobedecendo a Deus, né? Deixando as coisas de Deus de lado. Então Deus não estava nada satisfeito com a atitude do povo. Então Deus resolveu levantar o profeta Ageu para falar com o povo. O profeta Ageu foi o primeiro profeta a falar com o povo depois que eles saíram do cativeiro da Babilônia, tá? E lá no capítulo 1 a gente vê a palavra de Deus através do profeta Ageu dizendo ao povo assim: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? O que Deus estava querendo dizer com casas apaineladas, crianças, era que o povo vivia em casa boa, luxuosa, casas bonitas, a casa deles era tudo coisa de primeira qualidade, enquanto a casa de Deus era nada. Eles não dedicavam nada de tempo, nada de dinheiro, nada de trabalho à casa de Deus. Só se preocupava com as coisas deles, deixando as coisas de Deus de lado. Tá, crianças? E nós aprendemos com isso uma lição muito preciosa, que é prioridade, tá? As coisas de Deus, elas precisam ter prioridade em nossa vida. Nós precisamos buscar, né, como a Bíblia diz, em primeiro lugar, as coisas de Deus, né? E as demais coisas, né, que são as outras coisas que a gente tem para fazer no dia a dia, a gente deixa para depois. Porque se a gente fizer primeiro as coisas desse mundo e depois deixar a sobrinha do nosso tempo, o restinho para as coisas de Deus, a gente não vai ter tempo, né? A gente não vai conseguir dar atenção às coisas de Deus.
porque a gente está ocupando o nosso tempo todinho com as outras coisas, com as coisas desse mundo, com trabalho, com estudo, com lazer, com diversão, com viagem e com tantas outras coisas, né, que a gente faz durante o dia a dia. Agora, se a gente priorizar as coisas de Deus, fizer as coisas de Deus em primeiro lugar, que é o que Deus quer, e depois as demais coisas, como brincar, né? E todas as atividades que vocês fazem durante o dia, aí, crianças, dá certo. Deus abençoa, tá? A gente vai ter tempo para Deus e para as demais coisas. E essa foi uma das coisas que o profeta Ageu falou para o povo de Israel, tá? Deus falou o seguinte: olha, se vocês continuarem não dando atenção às minhas coisas, ao meu reino, à minha casa, e só se ocupar com as coisas de vocês, olha o que acontece, olha o que está acontecendo com vocês, o que acontece também com quem age dessa forma. Vocês comem, mas continuam com fome. Vocês bebem, mas não conseguem matar a sede. Vocês cobrem de roupa, mas continuam com frio. Vocês colocam dinheiro em saco furado. Vocês já colocaram dinheiro, crianças, num bolso furado? O que acontece quando a gente faz isso? O dinheiro cai, a gente perde. Da mesma forma, crianças, era o que Deus queria dizer ao povo. Ó, se vocês não priorizarem as minhas coisas, de nada vale. Vocês vão estar, perdendo tempo e dinheiro. Porque Deus quer a prioridade. Deus não é um Deus de sobra, de resto. Não, Deus gosta de ser o primeiro, de ter o primeiro lugar nas nossas vidas. É isso que Deus quer. E foi isso que Deus falou ao povo. Ok? Uma das outras coisas que Deus fez para falar ao povo, né, para que motivasse o povo a reconstruir o templo, foi dizer para eles: olha, eu sou com vocês, eu sou convosco, né, que é o versículo que nós vamos memorizar hoje, que é lá no capítulo 1 de Ageu, o verso 13 e o final do versinho 13, que diz: eu sou convosco, diz o Senhor. Bora repetir? Eu sou convosco, diz o Senhor. Crianças, com Deus ao nosso lado, nós podemos fazer tudo, entendeu? Não há impedimento. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, quando você estiver passando por alguma dificuldade aí na sua casa, seu pai, sua mãe, sua família, lembre dessa palavra que Deus disse: eu sou convosco, diz o Senhor. A presença de Deus é o que nos motiva, nos dá força, nos dá ânimo, para que nós possamos realizar a sua obra, a servir o Senhor com alegria, a estar na casa do Senhor, porque Ele está conosco. Essa foi uma palavra que Deus deu para encorajar, né, para fortalecer o povo, para que o povo voltasse à construção da obra, né, do templo. Deus queria ver o templo dele reconstruído. O templo estava todo destruído, sem tetos, em ruínas, a casa de Deus. E Deus queria que o povo reconstruísse. Deus queria ver o povo ter zelo com a sua obra, com a sua casa. Outra coisa que Deus falou ao povo através do profeta Ageu foi sobre santidade. Sabe por quê, crianças? O pecado, ele contamina, ele mancha, ele suja as coisas. Se o povo, aqui são as coisas de Deus, mas se o povo vai realizar as coisas de Deus, estando com a vida em pecado, o que vai acontecer? O povo vai manchar, vai sujar, vai contaminar. O pecado contamina as coisas de Deus, né? Então, o que Deus estava dizendo para eles: olha, vocês precisam se santificar, se limpar para depois fazer a minha obra. Porque Deus é um Deus que não se agrada do pecado, né, crianças? Todos nós sabemos que Deus não se mistura com o pecado. Deus não gosta do pecado. E Deus quer que os seus servos, que eu, que você, que todas as pessoas que amam a Ele, que servem a Ele, que nós vivamos, nós possamos ter uma vida limpa, uma vida de santidade, para depois fazer a obra dele, para fazer a obra dele de forma que agrade a Deus, tá? Então essa foi uma outra lição que Deus pediu, uma outra coisa que Deus pediu. Deus pediu ao povo prioridade
na sua casa, na sua obra. O povo precisa ter zelo com a obra do Senhor, precisa ter tempo. Nós precisamos dedicar o nosso dom e o nosso talento, a nossa criatividade, a nossa energia, a nossa alegria no serviço do Senhor, na casa do Senhor. Nós não podemos simplesmente dizer, não tenho tempo, tá? Não tenho tempo para isso. Nós não podemos. Foi isso que Deus ensinou ao povo. E depois nós precisamos servir com alegria, com vontade no coração, na certeza de que Deus está conosco e de que se Ele está ao nosso lado, nós vamos conseguir, porque Ele é quem nos capacita, Ele é quem nos ensina. E outra lição, vida de santidade. Deus quer dos seus adoradores uma vida de santidade, uma vida limpa, vida de oração, vida de leitura da Bíblia. Você é criança, mas você deve orar, você deve ler a palavra do Senhor. Se você não sabe ler, peça aos seus pais que leem para você, que contem para você as histórias bíblicas, porque você precisa conhecer a palavra de Deus, saber o que Deus quer da sua vida. Você precisa ter uma vida de obediência a Deus, aos seus pais, né, e às autoridades. Então, você precisa, criança, se atentar. Nós precisamos nos atentar para isso, tá? Para uma vida de santidade, de obediência ao nosso Deus e servir ao nosso Deus com toda a alegria no nosso coração, sem preocupar com as demais coisas, tá? Porque nós sabemos que o nosso Deus é bom e que Ele acrescenta as demais coisas nas nossas vidas. Se nós buscarmos ao Senhor em primeiro lugar, tá? Nós vamos conseguir realizar nossos projetos também, ok? Beijos, fiquem com Deus. A nossa tarefa da semana é orar pela nossa igreja, orar por todas as igrejas espalhadas nesse mundo, orar pela liderança, pelas crianças, pelos adultos, tá? Orar para que Deus nos ajude, nos ensine a servir a Ele da forma que agrade ao Senhor. Combinado? Beijão, fiquem com Deus. E o nosso culto infantil, crianças, já acabou. Por hoje é só, mas não fica triste não. Amanhã é o Dia da Criança. Comemore esse dia da maneira que você puder. Se você ainda não puder sair de casa, fique, se proteja, porque nós ainda estamos na pandemia. Ainda não chegou a vacina e nem o remédio que podem ser realmente eficazes contra o coronavírus. Muitas pessoas estão se curando, graças a Deus, mas todo cuidado ainda é pouco. Portanto, ore e, claro, entregue tudo na mão de Deus e se cuide, tá bom? Assim como eu também tô me cuidando aqui na minha casa, tô cuidando também dos meus pais e da minha família. Você também pode cuidar da sua família. E vamos orar sempre uns pelos outros e ler a Bíblia todos os dias. Mais tarde, se Deus quiser, vai ter também a transmissão do culto da nossa igreja presbiteriana de Aerolândia, tá bom? Então, às 18 horas eu te espero na live no YouTube, tá certo? Um super beijo, um forte abraço, tá bom? Coração aqui pra você. E até domingo que vem em mais um culto infantil. Tchau, tchau! Minha vida é assim também, não vive no mar, mas vive a vagar. Sou como um barquinho cruzador, mas quem me conduz é o Senhor.